E agora, fala. Não, eu vou tirar assim, peraí. Eu não montei nada. Ai, Deus, viu? Bota aí, Mara. Bora, mulher, agora nossa introdução do vídeo. Entre, tira presente. Ensina sua avó como é que entra, Nara. Deixa a fofa aí, nada. Volte aqui. Ensina tua avó como é que entra, Nara, introdução do vídeo. Ela disse que é lá. Pronto, vem. Ai, meu Deus. Tá com vergonha, Ai. gente. Que tá escondido. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse aí vai ficar... Vai me mostrar meu rosto, não. Aí eu escondo de novo. Mas vai puxando, vai puxando. Mas eu fiquei... Ah, é? Oi, gente, tudo bem com você? Com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Me chamo Jeane. Esse primeiro vídeo eu vou estar contando a minha história de vida. A história de vida do meu começo até a metade da minha história de vida que eu tive. Eu me chamo Jeane, moro no Espírito Santo. Sou de Itajú do Colônia, moro no Espírito Santo. Sou casada. E estou aqui na Bahia dando resguardo à minha filha. Eu vou contar a minha história de vida, o começo da minha história de vida. É um pouquinho sofrida, né? Mas vamos lá. Eu fui adotada, a minha mãe, ela me teve, me largou no hospital. Aí me deu para outra pessoa dentro do hospital. Aí quando eu estava recém-nascida no hospital, essa pessoa me pegou, era uma índia de Itajú do Colônia. Quem vai assistir esse vídeo, que mora lá em Itajú do Colônia, vai saber. Foi uma índia. Essa índia, ela criou, a mãe dela morreu, ela criou os filhos dela, as irmãs dela tudinho, ela criou os irmãos dela. E ela pegou eu para criar quando eu era novinha, dentro do hospital. E aí, quando eu tinha 5 anos, o marido dela matou ela na cabeceira da ponte de Itajú do Colônia. E daí pra cá, eu continuei vivendo com minha irmã, que ela criava também. Ela morreu e eu fiquei com essa irmã minha que ela criava. E essa irmã minha que ela criava, ela era casada com um homem. E ela judiava muito, me botava para trabalhar na roça. Trabalhava igual um homem na roça, era criança ainda pequena. E eu trabalhava na roça, trabalhava igual uma pessoa grande na roça mesmo. Eu e meu irmão, nós vivíamos mais em beira de rio pescando, não sabia o que era brincar, ter amizade. Sempre ela falava que o estudo da gente era... Ela falava que a minha caneta era o facão e a minha borracha era enxada e o meu caderno era o chão. Era isso que ela falava, para não botar a gente para estudar. E a gente ficava de cidade em cidade, morando. Eu morei em Jussari, morei em Palmira, depois fui para Itabuna. Aí eu fui terminar de ser criada em Itabuna. Fui morar com ela lá em Itabuna e depois a gente foi para a roça, morar na roça. O marido dela, ele me molestava, desde de Palmira que ele já me molestava já. Ele tentava mexer comigo. Às vezes ela ia para a roça fazer feira, ele voltava e soltava a porquinha para mim poder ir atrás da porquinha. Ele ia atrás de mim no meio do mato. E sempre ele tentou me molestar. Conseguiu ainda umas vezes, ainda não tocando com uma coisa que você sabe, né? Então aí quase ele conseguiu, só que ele me ameaçava, ele falava que se eu falasse pra minha irmã que ele matava minha irmã, matava eu e matava meu irmão. E eu sempre tive medo de falar, porque eu fui uma pessoa crescida sem família, não tive família. A família que tinha era a família da minha mãe, da finada Luzia. Então eles eram afastados de mim, minha irmã sempre foi afastada dele. Então eu não tinha família, não tinha quem contasse. Minha irmã me batia, me judiava.
E eu tinha medo de eu contar pra ela e ela achar que era mentira, né? E falar que era mentira e me bater mais ainda. E sempre foi assim, a minha história de vida foi essa e... Aí ele tentava me molestar e quando eu tava com 13 anos, ela me mandou pra roça. Pra roça não, fui pra Salvador, trabalhar em Salvador, foi meu primeiro trabalho, assim, de casa de família em cidade. Aí eu pegava meu dinheiro, pegava o dinheiro, mandava todo pra ela, eu não ficava com R$1. E aí fui pra Itabuna, um rapaz, um cobrador do ônibus que me levou, pra Itabuna, pra Salvador, um cobrador do ônibus que me levou, aí chegou lá no rodoviário, eu fiquei, e o marido da mulher foi me buscar lá, e eu fui trabalhar nessa casa, tomar conta de criança. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu vim pra Itabuna, vim ver minha irmã, e quando eu cheguei, ela estava internada no hospital. Eu tava com 15 anos, ela tava internada no hospital. E aí eu fui ver ela, mas só que eu não pude entrar, ela tava em coma. Na outra semana, sentada na calçada, o caixão dela chegou, ela chegou morta já. E aí eu não cheguei a ver ela mais viva. Com 14 anos, depois de 14 anos eu não vi a minha irmã mais viva. Aí ela já chegou no caixão, enterrou e eu fiquei. Não tinha família, não tinha com quem morasse. Tinha minhas tias. Eu tinha as tias que sabia que minha irmã tinha morrido, mas elas não fizeram questão de ficar comigo. E aí eu fiquei com ele, né? Tinha que ficar lá. Aí nesse dia ele tentou mesmo me molestar mesmo, tirou minha roupa para tentar. Só que eu já tinha falado com a vizinha, que ela era minha madrinha, né? Antigamente. E eu já tinha falado para ela que tava acontecendo algo. Aí ela mandou as meninas me chamar e ele falou que não ia abrir a porta. Aí ajuntou os peão tudo da roça, foi lá e ele abriu a porta. E aí ele foi, abriu a porta e eu saí. Aí minha madrinha falou pra mim que eu não ia voltar lá mais. Aí fiquei uns tempos morando com essa mulher, que era minha madrinha. Depois eu vim pra morar na cidade. Fui morar na cidade, na casa que minha irmã tinha largado. E aí ele pegou as coisas da minha irmã, pegou tudo da minha irmã, deixou só a casa, porque ele tava no meu nome e no nome do meu irmão. Não tinha como ele pegar. E aí eu fui morar na cidade, foi quando eu conheci o pai dos meus filhos. Aí nós fomos morar, começamos a namorar, fomos morar junto, foi quando eu tive meus 3 filhos. Uma se chama a Josiélia, mais velha, tem a Jéssica e tem o Jefferson. E aí eu tive meus 3 filhos. Ali ele bebia, saía para as ruas, ele me traía. Ele viajava muito, então me traía muito. E eu era inocente, não tinha sabedoria de nada. Nunca tive ninguém para me dar conselhos sobre remédio, evitar nada disso. E então aí eu tive eles 3. Aí foi quando eu fui pegando uma certa idade, eu não estava aguentando mais aquela vida. Eu falei, eu vou me embora. E fui para Itaju. Com eles 3, aí ficava na casa de um, na casa de outro. Aí tinha tia minha que falava, vai vir uma pessoa de São Paulo aí precisando de uma criança, dá um para um, dá um para outro. E eu cheguei e falei para ela, falei, não, se Deus me deu os 3, porque os 3 vai ser criados juntos. E uma noite, mesmo assim, eu do mundo bebendo, eu tive um sonho que Deus me deu um sonho, e no outro dia Deus me usou uma pessoa para falar comigo. Que ele ia levantar uma pessoa para poder me ajudar. E através dessa pessoa eu ia se levantar. E foi quando eu conheci essa tia minha, que ela falou, a minha mãe que me teve falou para ela que eu era filha do irmão dela. E aí ela me procurou. Foi quando eu conheci ela, tia Neuza. E assim, eu agradeço um pouco da minha vida toda, assim, eu agradeço a ela. Ela é uma mãe para mim também, o marido dela. E aí foi quando aconteceu um acidente comigo na beira do rio. E eu fui para o hospital, fiquei em coma, eu bati a cabeça na pedra, fiquei no hospital. Muita gente falou, muitas conversas teve, disse que eu larguei meus filhos em casa, disse que eu tava doida na rua e tinha sumido. Eu fiquei 3 dias no hospital. E foi quando essa tia minha descobriu que eu tava nesse hospital. Aí foi no dia pro outro, aí minha tia foi e pegou, minha madrinha pegou os meus meninos, levou para casa da minha tia Neuza. E aí eles ficaram com ela, e foi quando eu saí do hospital, ela me levou para casa dela também. Só que ela tinha uma filha que estava em Tapetinga, é Bahia também, e ela tava grávida, só que ela ficava doente o tempo todo, passando mal, não conseguia fazer as coisas sozinha. Aí ela foi conversou comigo, Jane, tu fica lá em Tapetinga com o Liane para mim uns meses,
e eu fico com os meninos aqui. Aí eu falei, ah, tia Nilza, eu vou, mas quando eu conseguir um trabalho lá, que eu alugo uma casa, eu pego meus filhos. Aí foi quando eles pegaram e eles não quiseram vir mais, porque eles eram pequenos e eles gostavam de roça. Eles gostavam de roça e sempre eles falavam, não, eu não quero ir, eu quero ficar na roça. Era tudo pequeno, não sabia de nada. Então eu não podia pegar meus filhos a pulso e sair carregando meus filhos e tirar de uma pessoa que me ajudou na hora que me deu as mãos. Então assim, eu tenho a minha tia como uma mãe para mim, muitas coisas aconteceram, mas eu sempre pensei comigo que Deus ia me dar a vitória e hoje em dia Deus me deu a vitória. Porque sempre assim, tinha calúnia, falava mal que eu abandonei meus filhos, mas nunca abandonei. Fui morar em Vitória. Fui trabalhar em Vitória, fui trabalhar e eu falava o tempo todo que eu ia pegar meus filhos. Sempre eu falava, tinha uma tia que chamava Zinha de consideração. E eu sempre falava com ela. Aí minha patroa arrumou uma casa no fundo da casa para me pegar meus filhos. E aí foi quando eu fui para Itaju, eles falaram que eles não queriam vir. Eu não podia pegar meus filhos e sair arrastando meus filhos a pulso. Então sempre eu mandava dinheiro, sempre eu mandava cesta básica, mandava roupa. E muitos tentou me caluniar, falar mal de mim, tentar jogar meus filhos contra mim, mas Deus não permitiu isso, né? Hoje em dia eu fico perto dos meus filhos, sempre estou perto dos meus filhos, falo com eles. E Deus não permitiu. Porque uma coisa eu falo para vocês, quando as calúnias vêm, continua de pé, firme, que Deus vai dar vitória. Porque eu sei o que eu passei e hoje em dia eu sei o que eu estou passando, a vitória que Deus me deu. Então a minha história de vida é essa, uma pessoa muito judiada, muito sofrida. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em Vitória, fiquei trabalhando, aí me deu vontade de eu vir embora para Vitória, para Itaju de novo com os meus filhos, que ficavam muito longe. Aí foi quando eu cheguei lá que eu conheci o meu esposo chamado Fernando, que hoje eu sou casada com ele. Hoje, graças a Deus, Deus fez uma mudança na minha vida. Eu era do mundo, bebia mesmo, gostava de festa. Mas eu bebia assim, que eu achava que quando eu bebia, eu esquecia todos os meus problemas. Todas as minhas coisas que ficou para trás, eu esquecia. Então, o pai dos meus filhos nunca deu R$1 para meus filhos, nunca procurou meus filhos. Sempre mentiu, dizendo que tinha ido atrás dele, mas nunca foi. Mas, graças a Deus, Deus me deu vitória. E hoje em dia tá aí, meus filhos tá tudo casada. Meus filhos tá tudo casado. Hoje em dia eu tenho 4 netos abençoados que Deus deu para nós. Tenho a filha Josiele, que tem o Gabrielzinho. Tá esperando a menininha também agora. Tem a Jéssica, que vocês já conhecem a Jéssica. Tem uma menininha chamada Tainara, tem a Canauã. E tem o meu filho Jefinho, que tá noivo agora, né? Que vai casar também. Minha nora Camila. Esse dia eu até falando com Jéssica, eu falei assim, Jéssica, a família cresceu. Porque isso era nós 4. Eu falo família assim, de sangue. Então era nós 4. Era eu, Jéssica, Jefinho e Josiel. E hoje em dia nós somos mais, né? Tem 4 netos, 2 genros e uma nora. Tem o meu esposo, tem os filhos do meu esposo. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Então é aquilo que eu falo para vocês. A gente que sofre, se você tiver certo, Deus nunca vai te desamparar. Porque Deus é o único Salvador, é o único que nos dá vitória. E ter fé em Deus, que Deus nunca vai nos desamparar e a vitória é grande. Eu creio. Eu creio que mais vitória vem por aí para mim. Então, você desculpa o nervoso, é a primeira vez. E me desculpa meus nervosos. E é isso aí, minha história de vida foi essa aí. E o homem que matou a minha mãe, o povo fala que ele é vivo ainda, né? Mora em uma cidade, diz que vem tempero na feira. Mas é isso aí, eu nunca, assim, não tenho raiva da minha mãe que me pariu. Porque eu voltei, conheci ela. Mas foi quando eu pedi a ela para ficar com meus filhos na casa dela, que eu ia arrumar um trabalho. Ela falou para mim que ela queria os filhos, os meus filhos ela não queria não. Então eu pensei assim, esse era o tempo dela recorrer o erro que ela fez lá atrás. Não criar os meus filhos, mas deixar eu na casa dela com meus filhos enquanto eu trabalhava. Eu ia pagar uma pessoa para tomar conta, para mim não ficar de casa em casa com meus filhos, porque eu nunca tive ajuda de ninguém para criar eles. Sempre uma tia minha falava, eu não posso dar filho aos seus filhos, porque senão meu marido vai brigar comigo. Então, sempre foi dessa maneira. E eu nunca tive ajuda de ninguém para criar eles. Eu trabalhava no restaurante,
ganhava 50 reais por mês e uma marmita, porque às vezes eu ficava sem comer, meio-dia, todo dia, meio-dia, eu ficava sem comer. Ela perguntava, por que você não come? Aí eu expliquei ela por que era. Eu falava assim, ela já morreu, essa senhorinha, dona Nil. Aí ela falava assim, aí eu peguei e falei pra ela, dona Nil, não adianta eu comer aqui, tá com minha barriga cheia e meus filhos lá tá com fome. Aí eu fui expliquei pra ela e todo dia ela mandava a marmita pros meninos, mandava a vasilha de comida pros meninos. E todo dia, quando eu ia embora, ela me dava um pão e R$2, me dava um bolo e R$2 de pão. Todos os dias. Ganhava 50 reais por mês. Era o dinheiro que eu se virava com meus filhos. O pai dele nunca prestou para dar R$1, nem procurar, nem nada. Mas não tenho raiva da minha mãe. Eu só tenho essa mágoa, assim, de quando eu precisei dela, que ela não pôde me ajudar. Ela falou que ela queria, agora meus filhos não. Eu falei, então, aí peguei, fui embora de lá e voltei e fiquei na casa da minha tia. Foi quando eu conheci a tia Neuza e fui morar com ela. E os meninos aí fui embora para Vitória. E tô lá até hoje, tem 15 anos que eu moro em Vitória. Nas contas que nós fez é 15 anos, né? Eu não sei. Mas tem um bom tempo. E o meu desejo é voltar para ficar perto dos meus filhos, todo mundo junto, né? Tenho a minha filha Josiele, mora lá em Vitória também. E só mora aqui o Jefferson e a Jéssica. Mas o meu desejo é esse, é voltar e ter os meus filhos tudo reunidos junto comigo, meus netos. E é isso aí. Eu agradeço cada um de vocês que se inscreveram no canal. Agradeço cada um de vocês que assistiu os vídeos, se gostou do vídeo, que deixa escrito lá para me contar um pouco mais da parte da minha vida, que tem um pouco mais, foi quando Deus me resgatou, né? Então tem essa parte aí ainda, que foi quando Deus me arrancou do mundo, quando Deus me tirou dessa vida, da escravidão do inimigo, né? Então tem um pouco dessa parte mais aí. Então é isso aí. E agradeço cada um de vocês.